Então é isso aí, Bruna. 19 horas. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à nossa sessão pública de apresentação de trabalho de conclusão de curso, nosso Centro Universitário Uniavan. Nesse momento temos a nossa acadêmica Bruna Oliveira, que vai apresentar o seu trabalho. Bruna, você tem 15 minutos para apresentar o seu artigo de conclusão e depois, passo as palavras para que eu possa, então, finalizar a sua apresentação com, se Deus quiser, chave de ouro. Desejo uma ótima apresentação. Obrigada. Bom, gente, primeiramente, boa noite a todos. Quero agradecer imensamente a presença de cada um nesta noite. E, por seguinte, dá início ao artigo a ser apresentado. O seguinte tema instiga a reflexão acerca do impacto do avanço tecnológico entre colaboradores internos de uma rede bancária localizada em Balneário Camboriú. Mas, antes de entrarmos nos detalhes deste artigo, quero contar-lhes uma pequena metáfora. Bom, existia uma árvore na beira de um riacho. E nas folhas dessa árvore existiam várias gotas. Elas estavam lá, cansadas, paradas, porque já estavam fazia um certo tempo lá, né? Até que um dia houve um boato que essa árvore seria retirada daquele local. Então, um grupo de gotas resolveu se manifestar. Resolveram ir atrás de algo maior e melhor para elas. A continuidade, o desfecho dessa metáfora, eu vou terminar com a conclusão desse artigo. Bom, sabe-se que desde a época dos primórdios, nós estamos passando por constantes mudanças. E isso envolve desde as coisas mais simples até as mais complexas, em questão de tamanho e funcionalidade, aonde a tecnologia se faz presente nesse processo. E esse processo todo começou a ser sentido a partir da quarta revolução industrial, aonde a mão de obra humana está sendo incessantemente substituída por sistemas super desenvolvidos. Tal cenário provoca inúmeras mudanças, inúmeras sensações, são elas de medo, de incerteza e esperança. E também traz consequências benéficas, como mais facilidade para a sociedade, e como maléficas, onde a mão de obra humana vem sendo substituída pela tecnologia. Para compor este artigo, colocou-se uma pergunta-problema. Qual é o impacto do avanço tecnológico entre os colaboradores internos de duas agências bancárias localizadas em Balneário Camboriú? Como objetivo geral, estabeleceu-se analisar os impactos disruptivos do avanço tecnológico da quarta revolução industrial, identificados pelos funcionários de duas agências bancárias. Para complementar o objetivo geral, criou-se 3 objetivos específicos. O primeiro, descrever as expectativas de gestores e funcionários sobre o futuro da profissão. O segundo, analisar os riscos do avanço tecnológico à profissão bancária. E o terceiro, averiguar a preparação dos entrevistados para o futuro do trabalho. A hipótese. Pressupõe-se que o avanço tecnológico e os procedimentos inflexíveis no modo de atuar do setor operacional de uma agência bancária faz com que os colaboradores se sintam preocupados com o futuro de sua carreira. A justificativa se dá acerca da reflexão dos impactos tecnológicos na sociedade. Questiona-se o futuro das profissões, visto que muitos cargos estão sendo exonerados. Reflete-se a sobrevivência dos bancários, onde a tecnologia vem favorecendo e desfavorecendo o desempenho no setor operacional, de modo positivo, trazendo mais agilidade e facilidade no atendimento e também intensificando as relações humanas, e de modo negativo, onde colaboradores estão sendo substituídos por equipamentos. Sabe-se que o mercado demanda desenvolvimento e destaque contínuo dos profissionais. Quanto à caracterização da pesquisa, se dá de caráter qualitativo. Quanto aos objetivos dessa pesquisa, é uma pesquisa descritiva. Quanto aos procedimentos técnicos, é bibliográfica e um estudo de caso. Bom,
A entrevista foi aplicada com 9 colaboradores internos que atuam na área operacional de 2 agências bancárias, localizada aqui em Balneário Camboriú, sendo uma gerente operacional, mulher, idade entre 35 e 40 anos, 2 supervisores, homem e mulher, idade entre 25 e 35 anos, e 6 caixas, mulheres, idade entre 20 e 30 anos. Para a coleta de dados, estabeleceu-se 2 tipos: os dados primários, que foram as respostas obtidas por meio de questionário estruturado, dividido em 3 cenários, e os dados secundários, que foi a pesquisa em livros e materiais disponíveis em plataformas digitais. Análise e interpretação dos resultados. A análise foi descritiva por meio de respostas analisadas através da entrevista estruturada com objetividade, sistematização e inferência, relacionando estruturas semânticas com estruturas sociológicas. Para compor a fundamentação teórica, a acadêmica abordou os seguintes temas: a era das revoluções, o sistema financeiro, a competitividade no mercado financeiro, a atividade bancária e o ser humano, e a busca pela sobrevivência entre os bancários. Para auxiliar nessa composição, a acadêmica utilizou os principais autores. Klaus Schwab, ano de 2016, contribuiu para a análise do impacto da tecnologia. Luiz Felipe Souza Dias Reis, ano de 1998, contribuiu para a análise dos processos bancários. Jonathan Macmillan, ano de 2018, contribuiu para a análise do futuro do segmento bancário. João de Carlos Lopes e José Pascoal Rossetti, ano de 1980, contribuiu para a análise dos bancos. Yuval Harari, ano de 2018, contribuiu para a análise da atualidade em geral. Bom, a apresentação dos resultados da pesquisa. Como dito anteriormente, foi dividida em 3 cenários. O primeiro busca descrever as expectativas de gestores e funcionários sobre o futuro da profissão. Pergunta 1. Com o avanço tecnológico, a profissão em que você se encontra será impactada, de acordo com sua expectativa sobre o futuro. Desculpa. A influência da tecnologia será positiva ou negativa? Justifique. Pergunta 2. Qual é a sua perspectiva do setor operacional bancário nos próximos 10 anos? Bom, as respostas dos entrevistados possuem 2 visões. Uma, colocando-se no lugar do cliente, onde a tecnologia vem trazendo mais facilidade, agilidade e segurança nas transações financeiras, e a outra, em relação à atuação do bancário no setor operacional, onde muitas funções já não existem mais por conta da tecnologia e algumas já estão sendo anuladas. Cenário 2. Busca analisar os riscos do avanço tecnológico à profissão bancária. Pergunta 1. O avanço da tecnologia afetará o modo de executar as tarefas operacionais, podendo até extinguir algumas das funções que ainda hoje são exercidas. Referente a esses riscos desse avanço, você considera esse fato algo que possa ameaçar a sua carreira? Justifique. Pergunta 2. Quais seriam os riscos que a tecnologia poderia trazer à sua profissão? Cite 2 e justifique. De acordo com as respostas analisadas, a única visão negativa é a perda do seu cargo no setor operacional, visto que o uso da tecnologia possui uma menor probabilidade de erros em comparação à mão de obra humana. E dentre as respostas obtidas, pode-se constatar 2 maneiras eminentes de riscos causados pelo impacto do avanço tecnológico. A primeira, a demissão, já mencionada anteriormente, e a segunda, a realocação do funcionário para um outro setor, visto que será necessário, independente do setor, que o funcionário continue pela busca da sua capacitação e qualificação. Cenário 3. Averiguar a preparação dos entrevistados para o futuro do trabalho. Pergunta 1. Sabe-se que a tecnologia está em constante desenvolvimento e tende cada vez mais a fazer parte do nosso cotidiano em todos os âmbitos. No âmbito profissional, você está se preparando para assimilar o uso contínuo da tecnologia na sua rotina? Pergunta 2.
Se considerarmos a remoção de diversas funções da área operacional bancária, podemos ponderar dois cenários, uma demissão e a outra realocação. Como você está se preparando para os dois cenários? Verificou-se que, com o constante desenvolvimento da tecnologia e sua crescente presença no setor operacional, os entrevistados estão se preparando para lidar com esse cenário, assimilando seu uso no dia a dia. Visualizou-se que todos os entrevistados estão conscientes dos cenários expostos. A maior parte pondera sua realocação para outro setor, encontrando-se preparados para isto. E em caso de demissão, todos compreendem que isso pode ser uma consequência e procuram sempre estar com seu currículo continuamente atualizado com a demanda do mercado. Bom, as limitações da pesquisa se deram através da rotina dos entrevistados, onde a acadêmica teve que fazer um reforço incessante para a solicitação das respostas. E, infelizmente, 3 pessoas não responderam. As considerações finais. Todos os entrevistados são conscientes do impacto do avanço tecnológico e possuem, em sua maioria, uma visão negativa do impacto em relação ao seu trabalho, mas positiva na maioria das consequências que a tecnologia permite nos processos e também intensificando as relações humanas. Muitos observam no futuro desse segmento uma grande massa tecnológica inserida no cotidiano empresarial e encontram-se preparados para isso, por meio de cursos de aperfeiçoamento e qualificação, não dispensando a ideia de que haverá uma redução drástica no quadro de funcionários do setor operacional, com possíveis demissões e realocações para outros setores. Bom, vocês lembram que eu contei uma metáfora no início deste artigo. Vou dar continuidade. Aquelas gotas, elas se uniram e decidiram partir em busca de algo melhor e maior para elas. Então, elas pularam num riacho. Ao pular nesse riacho, mal sabiam elas que elas iam encontrar vários obstáculos. E encontraram. Encontraram pedras, galhos, evaporações, encontraram muitos obstáculos. Infelizmente, uma parte desse grupo de gotas não veio a sobreviver. Infelizmente, não sobreviveu. A outra parte sobreviveu. Até que um dia, depois dessa longa jornada que elas fizeram, elas se encontraram com o mar e se tornaram algo maior e melhor. Elas atingiram o seu objetivo. E o que a gente pode tirar dessa metáfora em relação a esse artigo? O maior desafio dos bancários hoje em dia é a tecnologia. A gente sabe que tem muita startup, tem muita empresa ligada à tecnologia que está em busca de melhorar o dia a dia, inclusive nas transações financeiras. E o maior desafio dos bancários é a tecnologia. E os bancários, assim como as gotas que eu contei nessa metáfora, eles devem procurar se unir, procurar melhorar a relação entre si e procurarem, sim, superar todos os desafios. Bom, os agradecimentos. Primeiramente, aos meus pais, por sempre me darem todo o apoio necessário. Aos meus amigos da faculdade, que foram um dos maiores presentes para mim. As minhas amigas de infância, que sempre estiveram comigo desde quando éramos crianças. Ao meu orientador, que desde o segundo dia de aula quis tirar o meu casco, mas a gente está aí. Ao meu co-orientador, por sempre me passar a sua serenidade, a sua plenitude. Aos meus colegas de trabalho, por participarem dessa pesquisa e colaborarem com o meu dia a dia. E aos demais, por colaborarem, de certa forma, com a minha trajetória até aqui. Porque se tem uma coisa que eu aprendi ao longo dos meus 22 anos, foi que a gente não consegue nada sozinho. E se eu estou aqui hoje, é porque muita gente me ajudou. E a mensagem final: a persistência é o caminho do êxito. Charlie Chaplin, ano de 1997, página 118. Agora eu devolvo a palavra aos meus orientadores da banca. Obrigada. Uau! Bruna, parabéns pela sua apresentação. Não dá para a gente bater palma assim, né? Não. O online é diferente para todo mundo, só eu queria palminha ali e a gente pode, pelo menos, deixar aqui listado, né, e confirmado e afirmado ali os parabéns. Parabéns pela sua apresentação, Bruna.
parabéns pela conclusão do seu artigo, parabéns por ter finalizado esse momento tão importante que é a graduação, que a gente já está chegando no fim, e apresentar o seu trabalho de conclusão de curso realmente é algo, é maravilhoso, é um sentimento tão libertador e, ao mesmo tempo, que cria, né, diversas alternativas, diversas oportunidades que surgem aí pelo caminho. Então, quero te parabenizar, dizer que é um orgulho ter chegado até aqui e ver você ter apresentado tão bem e ter concluído o seu trabalho. Meus parabéns. Obrigada, Algumas professor. considerações a respeito do seu trabalho. Primeiro que você apresentou muito bem, né? E contando uma história de início, fazendo o desenvolvimento do trabalho e finalizando com a moral da história, foi sensacional, uma baita criatividade da sua parte em desenvolver esse contexto e deixar com que ele ficasse perfeito. Outro ponto importante, que eu conheci você lá no começo, como você falou, e é natural, é nítido, é perceptível essa evolução que a Bruna teve, desde o primeiro, do segundo, do terceiro, do quinto, e agora, de novo, acompanhando no sétimo e no oitavo, o seu contexto de aprendizado e a sua forma como cresceu, como se desenvolveu, como colocou todas as oportunidades que estavam passando na sua frente e foi agarrando uma por uma. É bom ver, é maravilhoso ver você olhando as pessoas e ver elas se desenvolvendo e você pensa, nossa, como ela, né, se modificou daquilo que a gente viu no começo, como ela está agora. Isso é muito prazeroso, é gostoso, é um sentimento de orgulho nosso como orientador e o Gobo, ver pessoas assim, em alto desenvolvimento, em alto perfil, apresentando um trabalho como esse. Dizer que você defendeu com total segurança, teve empatia com o tema, uma linguagem coerente com as mãos, houve cadenciamento e ritmo na sua fala, porque são novas habilidades que estão surgindo pela videoconferência. Antes a gente não tinha isso, e agora a gente precisa domar outras que até então não eram tão importantes, e hoje está se tornando indispensável para qualquer roteiro. Por isso que as maiores empresas hoje de capital aberto estão recrutando num show de recrutamento online que todas estão fazendo, indo para um portal só, LinkedIn, evidentemente, e fazendo contratações de lá. Com essas suas habilidades dessa apresentação que você fez hoje, já demonstra as várias qualidades que dá para participar tranquilamente. Se houver oportunidades, que a empresa que você não reconhece isso que a gente acabou de ver. Dizer que a construção desse trabalho junto com você foi muito intenso, preciso e, é claro, muito colaborativo. A gente teve dificuldades no começo, a gente saiu arrastando, quebrando pau e vai e volta. Acho que não é esse tema, vou mudar e vai. E foi difícil até engatar, mas é assim que funciona. Não foi a primeira ideia, foi algumas ideias discutidas, debatidas, mas a gente chegou num consenso que você disse, é por esse caminho que eu quero seguir. E para mim foi um prazer tê-la alcançando esse caminho e hoje finalizando com esse trabalho e essa linda e bela, maravilhosa apresentação. Não posso falar outras palavras aqui que está sendo gravado. Então, dizer também algumas características da Bruna, né? Simpatia, carisma, uma personalidade forte, e eu nunca vou esquecer que você sempre me tratou com total respeito, sempre com muito respeito e carinho e admiração, mas eu nunca vou esquecer que houve uma festa, que não foi na sala de aula, foi uma festa que você me tratou tão amorosamente, com uma palavra de amor, que eu nunca mais vou esquecer aquela palavra e aquela expressão. Elas simplesmente são, assim, maravilhosas de lembrança, eu nunca vou esquecer aquela expressão no seu olhar, assim, e foi maravilhoso. Essa expressão eu nunca esquecerei. Obrigado, e é recíproco também, que eu não posso falar aqui. Mas eu tenho certeza que foi carinhosamente aquela expressão lá. Não esquecerei, não se preocupa. Por fim, com certeza. eu quero dizer que esse trabalho, né? Eu queria até mesmo fazer uma pergunta rápida, que a gente ainda tem tempo. Eu queria fazer uma pergunta para você, se você primeiramente já apresentou esses dados para os gestores ou para seus colegas dentro do seu trabalho. Sim, sim, já apresentei. Inclusive, eu comento, não apresentei de uma única vez, eu comento com eles todos os dias esses dados, porque é nítido e esse avanço, o impacto da tecnologia é nítido no dia a dia do setor operacional. E todos os dias eu comento com eles os resultados. Sim, e todos eles estão cientes dos resultados. Ótimo, perfeito. Então, diante dessa apresentação que você já informou eles,
Você vê alguma oportunidade, alguma alternativa, alguma possibilidade de adentrar com esse seu trabalho e aprimorar ele, seja para um mestrado ou seja para atuar na área profissional e mergulhar com outras alternativas que possam possibilitar um crescimento profissional seu dentro da organização? Sim, eu verifico sim outras oportunidades, inclusive dentro da organização, né? A gente sabe que estamos passando por, como mencionei no início do artigo, estamos passando por constantes mudanças e até recentemente no banco ocorreu uma mudança enorme interna e que tem a ver com as duas áreas do setor operacional, aonde estão unindo-se, né, as duas áreas. E esse artigo reflete um pouco nesse assunto. Então, sim, quero levar para o meu lado profissional. Ótimo. Bruna, então, para a gente finalizar, depois a gente entra com mais detalhes sobre a questão do RI, né, do repositório institucional, que o seu trabalho, sim, possivelmente tem que estar lá, é um trabalho coeso, tem uma coerência, está bem alinhado, foi bem escrito, a gente revisou muitas coisas, então acredito que ele deve estar lá para possíveis fontes de pesquisa, e até os acadêmicos que estão agora indo para o 7º ou que já estão indo para o 8º para finalizar a segunda parte do seu trabalho, também possam utilizar ele como forma de auxílio e de ajuda na construção da sua base. Exatamente. Então, Bruna, para a gente finalizar, eu sei que você já deixou já fez os seus agradecimentos e também já deixou, né, a sua frase que repercute, né, que é uma simbologia daquilo que você quer. Você tem mais alguma coisa a dizer, mais a falar, alguma coisa sobre esses 4 anos e todos esses momentos que você viveu intensamente durante essa... Eu acho que se eu falar mais alguma coisa, eu vou chorar, velho. Não, eu tô tranquila, é só gratidão por tudo que eu passei, por todos os aprendizados, pelas pessoas que eu pude conhecer, que a faculdade me propôs a conhecer, e enfim, é isso mesmo. Que bom, que bom. Meus parabéns, Bruna, parabéns pela sua apresentação, foi sensacional, uma linguagem sóbria, um cadenciamento, ritmo, boa dicção, excelente, a contação da história com o final, de unir e juntar essas formas de colocar o seu trabalho no meio e criar essa empatia com ele, ao mesmo tempo fazer a moralidade do trabalho, da história, foi sensacional. Meus parabéns. Estou contente como sempre. Obrigada, velho. Parabéns. Então, diante da nossa acadêmica Bruna, agradeço aos que estiveram aqui presentes com a gente, participando com a gente. Agradeço também, né, as palavras de carinho para a própria Bruna. Parabéns mais uma vez. Eu acho que tem bastante mensagens aí para depois você curtir. Vai ficar gravado, depois a gente passa o link para você, junto até mesmo com as próprias, né, condecorações ali, as palavras de apoio e de carinho e de afeto que as pessoas deixam ali. A gente passa para você depois. Então, estamos finalizados, então, com essa apresentação. Agradeço mais uma vez. Provavelmente o Gobo acha que ele não tem nada a dizer. Não sei se ele... Gobo, você quer dar alguma palavra para a gente finalizar aí para a próxima banca? Obrigado pelas palavras, Gobo. Agradecemos o seu apoio. Foi sensacional. Né? Essas suas palavras de afeto e carinho, então foi muito bom. Parabéns. Obrigado mais uma vez, Bruna. Show de bola. Obrigada. Eu vou passar o link... já deixa eu fazer o seguinte, eu vou passar o link aqui da segunda banca, caso o pessoal queira assistir. Deixa eu só passar esse link, a gente já passa aqui, aí quem quiser transferir para lá. Deixa eu só vir para cá. Aí fica mais fácil de a gente dar conexão. Se você também quiser, Bruna, eu vou deixar aqui embaixo. Pronto, então já está aqui o link da próxima banca. As pessoas que estão aqui, se quiserem já ir para lá, já está aqui com a gente. Tá bom? Bruna? Obrigada, Beli. Boa noite. E uma boa noite para você. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.